A nossa próxima mesa, Caminhos Sonoros Feministas, LGBTQIA+, decoloniais e interseccionais. A gente vai ter a participação de Cláudia Manzo, que é da Bahia, cantora e compositora, aqui da baiana, chilena e brasileira. Camila, formada em música pela Universidade Arcis, falei certo? E pela Bituca Universidade de Música Popular. Já atuou como cantora, professora, compositora, preparadora vocal, autora de 2 álbuns autorais, América por uma Mirada Feminina e Revoltar. Também participou do álbum Oxê, Axé, Exu, da banda baiana System, da qual atualmente faz parte, se apresentando nos maiores palcos do Brasil. Pode vir. Pode vir. Sim. Coral, aqui de Minas Gerais, cantora e compositora. Ela se que vai. Peraí, cadê coral? Baianeira. Tá aqui. É porque aqui no catálogozinho tá MG, minha filha. Você já é nossa. Sinto muito. Os baianos não vão te ter de volta. Poeta, cantora, compositora, intérprete, musicista, coral é natural de Jequié, na Bahia, tem mais de 15 anos de carreira na música, lançou seu primeiro EP Carne em 2021, tem parcerias com Chico César e Fernanda Takai. No palco, sua voz inconfundível dá vida a uma poesia engajada e potente a partir de seu lugar como artista, nordestina, mineira e travesti. O mineiro fui eu que incluí aqui, tá? Não devolvemos, jamais. Perdi meu bloquinho. Aqui no braço, gente. Gostei. A próxima, Caê Guajajara, do Rio de Janeiro. Peraí, Caê. Deixa eu fazer a introdução, só um minutinho. Tá aqui. Artista da música popular originária, Caê Guajajara apresenta em seu trabalho musical cantos e sonoridades inéditas com o intuito de educar, conscientizar e convidar os seus ouvintes para uma missão coletiva sobre o bem viver, estabelecendo um elo entre a ancestralidade e futuro. A multiartista realiza trabalhos como curadora, escritora, compositora, atriz e arte educadora. Seja bem-vinda. É? Tá o quê aqui? Ah lá, gente, estou errando os estados. Não, é lá no catálogo da Rio de Janeiro. Deve ser porque você está morando lá no Rio. Pois é, eu sei que você veio do Maranhão com a sua família, e aí você começou a fazer uma mistura de música originária com o rap também, não é? Então, já gravei uma coluna, primeira mão, falando do lançamento de Caê. Uma mesa de migrantes, né? Agora a próxima é Mac Júlia. Tá falando que é de Minas, gente. Mac, confirma aí. É Minas. Espera aí. A Mac Júlia é artista mineira da cena do rap, funk e pop. Cria das batalhas de rima. Mac Júlia é cantora, compositora e mãe de 2. Seu trabalho é voltado para a mostra Intensidade, deve ser para mostrar, e ressaltar a importância do empoderamento feminino, sempre construindo a ideia da mulher como um ser livre, potente, corajoso e selvagem. Chega mais. Então, nossa mesa é Caminhos Sonoros Feministas, LGBTQIA+, decoloniais e interseccionais. Vamos começar aqui com feministas, LGBTQIA+, que é o que está na ordem aqui. Quem começa a falar? Você de casa, Coral? Recepcionando os convidados de fora. Falei que é mineira, é mineira. Já é de cara. Já de cara. A mineira da gêmea aqui é Mac. Mas você também é, bem. Sou baianeira. Baianeira é ótimo, baianeira. É a mistura de Bahia com Minas, com mineiro, né? Gostei. Deixa eu ver. Primeiro, me sinto muito feliz de ter sido convidada para participar desse simpósio. Não conhecia, ano passado eu não estava presente no que teve no ano passado.
feliz em ser convidada para participar nessa mesa tão potente, com mulheres tão potentes. Principalmente por ser um corpo travesti e estar aqui ocupando esse espaço para falar sobre a mulheridade no espaço do mercado da música. Então, eu me sinto muito honrada e eu acho que a gente vai encontrar aí várias intersecções, eu espero, nesse papo que a gente vai ter aqui hoje. Cláudia? Que é para me apresentar? Sim. Na verdade, assim, eu estou aqui tentando entender o que eu vou falar, o que vai sair daqui de dentro, assim, e acho ótimo. Acho ótimo ter uma provocação assim que a gente não sabe o que vai vir, porque fala que a nossa vida, na verdade, está cheia de experiências que para algumas pessoas às vezes vão ser interessantes, né? Então acho legal poder compartilhar um pouco das experiências. Estou super feliz com esse convite. Me sinto orgulhosa também de estar aqui pelo fato de ser uma mulher estrangeira. Eu acho muito importante ocupar estes espaços como mulher estrangeira, sim, como mulher migrante. Consigo compreender as problemáticas que existem no Brasil com as mulheres. A música do Brasil já mora um bom tempo aqui também, as questões raciais, socioeconômicas. Porém, eu também sou parte de um lugar que é o lugar da migração e de construir desde zero, assim. Então, me sinto feliz e honrada também de estar aqui nessa mesa e disposta a seguir aprendendo com essas mulheres, assim, sempre. Caê, aproveitar que você já está com o microfone na mão. Você fazer uma apresentação sua. Gente, Zona Caruca, boa tarde. Eu sou Caê Guajajara, sou cantora, arte educadora nas principais horas, né, do dia. E sou mãe também de uma menina. E estou muito feliz de estar aqui pela segunda vez em BH, se eu não me engano. E sempre gosto de pautar por onde eu vou que nós estamos pisando num território roubado e que esse território é indígena e a gente não pode esquecer disso antes de falar de qualquer coisa. Então, eu acho que a gente vai ter um papo bem gostoso aqui com essas mulheres maravilhosas que também vão ter muito a acrescentar. E eu estou bastante feliz com isso. Então, muito obrigada. Agora, Mac Júlia. Boa tarde, gente. Muito prazer. Muito feliz. Fiquei muito feliz com o convite. Eu atualmente sou uma MC independente. Recentemente eu conquistei a minha independência na minha carreira depois de alguns anos trabalhando com empresários, né, em sua maioria homens, num mundo, né, numa cena majoritariamente, e eu errei a palavra, mas vocês entenderam, masculina, né, que é o poder sempre na mão deles, né, aquele patriarcado monstro ali tentando engolir a gente. Então, eu acho que eu quero dizer para vocês como eu sobrevivi até aqui e tem muito ainda para caminhar, é muito que a gente tem que lutar em várias áreas da vida, como mulheres, não só na música, né? Todos os dias, como mães, principalmente. Eu vejo que a minha maior luta diária é a maternidade, trabalhar sendo mãe, ter uma vida sexual sendo mãe, e, né, e ter sonhos e poder ir atrás deles sendo uma mulher nessa sociedade maluca aí. Então, eu acho que essa é a troca que eu quero ter com vocês hoje. Obrigada pelo espaço. Uhul. A gente está com esse simpósio Mulheres na Música. A gente já falou de vários aspectos aqui, já passou por vários deles, né? Já falamos das instrumentistas, falamos também das mulheres negras na música. Agora vamos falar das originárias, dos povos originários e das LGBTQIs. Então, assim, para a mulher branca é difícil, né? Está constatado. Para a mulher negra é mais difícil. Então, assim, a gente vai entrar, talvez, posso estar errado ou não, mas, assim, mais difícil ainda, além da mulher branca, a mulher LGBTQIA+, a mulher representando os povos originários, que já são, por si, pessoas que já estão sempre fora, né, à margem
da sociedade. Então, eu queria que vocês falassem dessa dificuldade de estar na música. Eu queria fazer um relato aqui, um breve relato íntimo. Acho que foi no começo do ano, né, Coral? Quando que foi que a gente teve juntos lá no Palácio das Artes? Foi, uns 2 dias antes. Quando que foi aquele show? Junho, foi primeiro semestre. E aí, é porque eu tenho 3 filhos, e o meu filho do meio está com 15 para 16 anos, quer dizer, acabou de fazer 16, e ele está passando por alguns problemas psicológicos que a gente ainda não conseguiu descobrir exatamente o que é. Já tivemos várias hipóteses diagnósticas. E, em março, ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo assim: mãe, você tem alguma coisa contra a pessoa trans? Ele já estava vivendo um processo de abandonar a escola, estava ficando em casa direto, só no computador. E aí eu falei assim: não tem nada contra a pessoa trans. Por quê? Você quer ir na casa de alguém ou trazer alguém em casa para te visitar? Aí ele falou assim: não, porque eu me identifico como uma mulher trans. E eu me lembro que eu conversei sobre isso. Primeiro eu liguei para a Júlia. E depois a gente falou sobre isso. Eu falei sobre isso com o Coral. E a primeira coisa que eu fiz, ele me mandou a mensagem, devia ser assim, sei lá, 2 horas da tarde, eu estava trabalhando. Eu peguei o carro, saí do trabalho, fui para casa, falei: vamos dar uma volta de carro para a gente conversar? E a gente saiu para conversar muito sobre isso. E a primeira coisa que eu consegui falar para ele, falar assim: ó, eu sou mulher, branca, e eu sofro muito, você acompanha isso, você sabe. Mulher negra sofre muito mais. Agora, mulher trans é redobrado. Então, assim, você tem que ser muito forte, estar muito preparada. Enfim, e fui tentando fazer uma escala, que eu nem sei se ela é correta, né? Mas porque antes a gente tinha, né, a diferença entre as raças, mulher branca e negra, e agora a gente tem a mulher trans. E eu coloquei isso para ela, assim, falando: você vai ter que estar muito preparada emocionalmente. E eu me lembro que eu não cheguei a comentar isso, mas eu pensei assim: putz, tinha que ir para a área das artes, porque eu acho que é onde a mulher trans consegue atuar melhor profissionalmente, ter um trabalho mais respeitado. E, enfim, cheguei a pensar isso, porque eu falei: em que outra área? Imagina engenharia, advocacia, trabalhar, sei lá, numa empresa, né, ter que ter um trabalho formal. E eu pensei isso, não sei se eu estou certa ou estou errada. O que você acha, Coral? Eu sempre me emociono quando você... Sempre me emocionei quando você falou isso para mim naquele dia lá na entrevista também. São tantas coisas, né? Porque, assim, você falou, né? Mulher branca, mulher negra, pessoa trans, travesti branca, pessoa trans, travesti negra, racializada, enfim. Então, são vários recortes, né? Que a gente tem numa sociedade plural, diversa, e recortes não só de raça, mas também de classe também, né? Então, assim, são muitos recortes, né? Mas quando eu falo da minha experiência enquanto uma pessoa trans, né, uma mulher travesti, eu acho que tem uma coisa, antes de falar do trabalho, assim, que é a validação da própria identidade, né? Assim, a possibilidade de existir apenas. Então, esse é o primeiro ponto, assim. A gente tem lutado para conseguir existir enquanto mulher, assim, ser vista, ser lida enquanto mulher pelos outros e até pelo próprio espelho também, assim, né? Que o espelho acaba sendo o outro também. Então, esse assunto, esse tema, é quase monotemático na vida de uma pessoa trans travesti, na minha vida, por exemplo. É o tempo todo tentando validar a minha identidade, antes de qualquer coisa, antes do meu trabalho na música, antes de qualquer coisa. Eu levanto de manhã matando o homem para fazer uma mulher existir, sabe assim? E isso simbolicamente, obviamente, né? A gente sabe que grande parte das travestis no Brasil estão na prostituição. É dado esse lugar para a gente, né? Um lugar de... não que isso seja ruim, assim. Eu tenho amigas prostitutas, isso não é um trabalho como outro qualquer, né? Um serviço, infelizmente, não institucionalizado, né? Mas é um trabalho. E aí tem esse estigma muito desse corpo que ele só tem que estar naquele lugar
da prostituição ou da diversão, ou, sabe, assim? Do entretenimento. Do entretenimento, exatamente. Só que isso tem mudado. Aos pouquinhos, as coisas têm mudado. A gente tem aí corpos trans na política, em lugares de poder, né? Cada dia que passa mais, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Mas ainda é um ponto essa coisa da validação da existência das nossas identidades, né? E na música eu sinto que é muito isso também, assim, de ocupar esse lugar, assim, que eu acho que porque assim é muito difícil você desvincular também a sua identidade daquilo que você está cantando, sabe? Tipo, não sei se para uma pessoa indígena também ou para uma, sabe? Tipo, você não tem como dizer que aí não sou indígena no trabalho, assim, a gente vai acabar dizendo eu sou travesti, sabe? Eu faço essa música, mas a minha música ela pode chegar primeiro. O que vai chegar primeiro, a minha identidade ou a minha música? Essa pergunta vem muito para mim assim no trabalho. E esses questionamentos eles vão trazendo uma espécie de como é que eu posso dizer, de insegurança. Você nunca sabe o que de fato é para ser feito mesmo, assim, sabe, no dia a dia em relação ao trabalho, assim, né? E engraçado que você falou assim, que a sua filha, né? Tipo, como é que vai trabalhar com o quê, né? Tipo assim, você é advogado, mas tomara que vá para as artes, né? E aí eu lembro que quando eu era muito mais nova, quando eu não tinha consciência de que eu era uma pessoa trans, porque meus pais, coitados, não tinham a mínima ideia do que seria isso, né? Eu lembro que eu enveredei para música inconscientemente, porque eu achava que aquele lugar fosse confortável para poder resolver as minhas disforias, né? Um lugar que eu achava que fosse sem limites, assim, inconsciente, assim, sem ter muita consciência daquilo, mas a música foi esse lugar a arte foi esse lugar que eu encontrei como um lugar confortável para estar, né? E é isso, né? Hoje eu vejo algumas cantoras trans travestis na cena musical, mas ainda muito pouco, sabe? Eu pensando em Brasil, né? A gente vê, eu fiz uma pesquisa antes de vir para cá, e aí eu fui ver as cantoras mais ouvidas no Spotify ou, enfim, nesses streams assim, e todas são mulheres cis, assim, a grande maioria brancas, inclusive. Então a gente tem que se questionar o porquê que está acontecendo, né? Por exemplo, aqui nessa sala, tem alguma mulher trans aqui hoje? Levanta a mão. Não tem. Não tem. Então, assim, a gente tem que se questionar sobre isso, né? Porque isso é um retrato de uma realidade que está aqui dada para a gente, sabe? Não precisa ir muito longe. Onde estão as minhas semelhantes, né? Onde elas estão? Enfim, são vários recortes. Eu acho que a gente se intersecciona, nós mulheres todas, no quesito misoginia, assim, sabe? Eu acho que nesse lugar a gente se intersecciona. Mas eu acho que esses recortes, eles são importantes para a gente poder entender onde cada uma está. E que não existe um feminismo como uma distante da outra, assim. Acho que a gente tem que estar todo mundo junto, sabe? De alguma maneira, uma puxando a outra, né? Porque a parada é muito maior do que a gente pensa, né? Eu acho. Não sei se foi nítida. Um pouco. Caê, agora a sua experiência, eu li um pouco sobre, né, você há mais tempo, quando eu comecei a ouvir suas músicas, que você veio com a sua mãe, né, do norte do país, vamos ver se está certa a história, do Nordeste, fugindo de, enfim, pessoas que atuavam ali, acho que não sei se no agro, né, e você veio para o Rio de Janeiro com a sua mãe. E que aqui no Rio de Janeiro você trouxe um pouco dessa sua ancestralidade, dessa sua história de estar fugindo de lá, e também com o que você estava vivendo no Rio de Janeiro. E fez essa mistura na música, assim, uma coisa meio, como a Cláudia disse, quase que uma estrangeira, né, no sentido de estar fora da sua terra originária. Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência como mulher, porque veio você e sua mãe para encontrar um lugar para se estabelecer aqui no Sudeste,
E isso refletindo no seu trabalho, na sua música, como que foi essa sua receptividade aqui a você, aqui no Rio de Janeiro, no Sudeste? Eu sempre estive na minha terra. Todo o Brasil ele é território indígena. Então, mesmo que eu estivesse no Maranhão ou se eu estivesse no Rio, eu ainda assim estou no território Muito indígena. bem. Então, eu não estava no Maranhão, mas eu estava na aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, estava com outros parentes também no Rio. Então, eu acho que a diferença, assim, mesmo que eu vejo de ter saído da aldeia não demarcada, né, fugindo dos madeireiros, né, que era tudo isso que estava acontecendo lá, eram vários os abusos contra a minha família. Então, eu, a minha mãe, o meu pai, todos saímos do Maranhão e fomos morar no Rio com mais ou menos 9, 10 anos. E aí o que eu notei é que as pessoas normalizaram a nossa ausência nos lugares. Não se questionam por que não vêm indígenas nos lugares. E condiciona a nossa vivência somente dentro de um território, dentro de uma aldeia. Se eu não estou ali, não sou indígena. E aí condiciona também uma coisa, que indígena, então, é o único grupo étnico que tem a sua identidade vulnerável a partir do lugar que ele muda, sabe? Se eu vou para algum outro lugar, eu deixo de ser indígena, mas o branco, o preto, não deixa de ser. Né? Ele pode estar fora da África, que ele é preto aqui no Brasil. O branco pode estar fora da Europa, que ele vai ser branco aqui também. Então, por que nós, que ainda estamos aqui no nosso território, somos a nossa identidade está posta em dúvida, né? Então, e a gente hoje já sabe essa resposta, né? É somente para roubar territórios. Então, toda essa deslegitimação da nossa identidade, de não existir, de não estar, de não ter políticas públicas para indígenas nos lugares que deveriam ter, só tem somente na aldeia. E hoje a gente já sabe que o censo ele denuncia que a maior parte das populações indígenas estão na cidade. O último censo revelou isso, coisa que a gente já vinha falando há muito tempo. Então, se a maior parte da população indígena está na cidade hoje, então está escancarado que nós não estamos tendo os nossos direitos, que nós estamos sendo apagados de propósito, né? Por que não tem essas políticas públicas? Por que eu tenho que fugir de um lugar e viver fugindo? Porque na favela também tem invasão, né? Na cidade eu também sofri abuso sexual. Então eu vou viver fugindo, vou para onde agora, né? Então eu acho que de fato a gente precisa pensar da mesma forma, onde estão as pessoas indígenas aqui? Por que nós não estamos falando dela? Por que a gente só está falando, porque as mulheres brancas e as mulheres pretas? A gente não passa mulheres indígenas também. Nós também estamos aqui. Não deveria ser a principal a ser pautada, porque é a originária desse território. Né? Nós deveríamos ser muito mais respeitados, porque o conhecimento que a gente tem, todos deveriam aprender, todos deveriam querer aprender com a gente. Então, isso vai para além da cultura, sim, são várias culturas que o Brasil tem, mas, da mesma forma, quando a gente vai falar diversidade, a gente só consegue pautar o branco e o preto. A gente não fala da diversidade dos povos indígenas que ainda estão resistindo, mesmo depois de 523 anos de colonização. E aí, como que estão esses povos indígenas? Como estão essas mulheres indígenas 523 anos fugindo? Né? Como estão a saúde mental dessas mulheres e desses povos? Né? Então, a gente precisa estar pautando isso e, principalmente, pensar que esses povos eles vão ser encontrados em diferentes graus de colonização. Então, uns mais, outros menos. Uns falam a língua, outros já não falam mais. Isso aqui. Isso não deixa a gente ser indígena, né? Infelizmente, a gente está resistindo, né? A gente queria estar vivendo para além de sobreviver, né? Mas, no entanto, o que está acontecendo é só sobrevivência. E quando tem algum de nós, é um. Assim como nessa sala também. Assim como em vários outros lugares. Eu estou sendo assim a exceção do meu povo, porque você não vê pessoas indígenas nesses lugares de visibilidade. E sempre quando a gente vai,
é assim, é um chute na janela, nunca é entrando pela porta, nunca é sendo respeitado. É sempre, a gente precisa de alguém ali para falar de meio ambiente, vai. Então, é um token, é como se fosse uma coisa assim, precisa ter alguém ali para falar, vamos falar agora sobre a terra. Mas, assim, a gente não pode resumir a vivência indígena somente na natureza. A gente queria muito, né? Quem dera eu estivesse vivendo como em 1500, antes de 1500. Né? Mas hoje a gente está justamente afetados por várias violências. Então, isso vai impactar também na nossa vivência hoje, porque a gente está colhendo essas consequências da colonização. Então, quando eu paro para pensar eu na música, uma pessoa indígena na música, a gente está pensando, primeiramente, que essa pessoa indígena ela vai estar falando coisas que ninguém quer ouvir. Porque é muito mais fácil você ouvir o creu, ouvir alguma coisa assim, do que ouvir uma pessoa cantando sobre bem viver, gente, vamos aqui, vamos viver uma vida melhor, vamos viver um mundo melhor. Ninguém está nem aí para isso. É como se eu estivesse falando para as paredes, entendeu? Agora que as pessoas estão começando a acordar para a sustentabilidade, que ainda é, assim, a cereja do bolo, sabe? Porque o que tem embaixo, sabe, é muito pior. Não tem como a gente estar pautando hoje a sustentabilidade dentro de um sistema insustentável. Nós ainda estamos sendo colonizados. E essa sustentabilidade ela vem também com a exploração por trás. Porque é aquilo, vamos explorar de um jeito sustentável. Né? Então, quando a gente deixar de ver a natureza, os povos indígenas, tudo isso como uma coisa que pode ser explorada, aí eu acho que a gente vai estar começando a falar sobre equidade. Porque a gente também não quer igualdade. A gente não quer ficar igual aos brancos. A gente quer que a nossa diversidade seja respeitada no nosso território. E é isso. Obrigada, Caê, pela aula. Obrigada. Cláudia, vamos lá, você agora. O que tu quer ouvir de mim? Quero falar da sua experiência aqui no Brasil, vinda para cá. Sim. Bom, eu sou chilena, não sou baiana. Sou chilena, nascida em El Monte, é uma cidade que fica 1 hora mais ou menos da capital, Santiago mesmo, assim. Rios, montanhas, cidade interior, uma igreja, uma escola, uma padaria, desse jeito. E a música fez parte para mim sempre como uma brincadeira. Assim. A minha conexão com a música sempre foi uma brincadeira. Porém, eu venho de um país que estava passando por muita dor, muita gente passando por muita dor. No tempo que eu era criança, adolescente, então eu me crio com meio que um trauma que eu percebo que é muito similar com o nosso trauma desde sempre, que é a colonização, assim, né? É uma segunda colonização no Chile quando chegam já os gringos, Estados Unidos mesmo, a tirar nossa identidade, tirar nossa cultura, matar artistas, matar qualquer coisa que tenha a ver com nossa identidade cultural, né, como chilenos, assim. Então, por que eu falo isto? Porque isso cria muitos artistas chilenos e, no meu caso também, uma necessidade de identificação, uma necessidade de achar de fato a sua cultura e de achar de fato o lugar que te, como se diz, relaciona de fato com o território, né? Assim, quando isso foi cortado da gente no 73, né, até o ano 90, foram muitos anos, eu precisei, e muitos chilenos precisamos, assim, reconstruir o lugar de cultura, entender assim, o que era nosso, o que era do país, o que era de fora, mas foi colocado como que era nosso, e assim. Criamos uma identidade híbrida, como chilenos, assim, somos muito fãs da América Latina inteira. A gente gosta de muita coisa, porque muita coisa nossa foi tirada, mas foi compartilhado durante o exílio de muitos artistas, muitos pensadores e tudo. Foi compartilhado com muitos artistas de fora. Se compartilhou, se teve conversas, se teve trocas importantes
que quando acabou a ditadura, depois, imagina, 73 até o ano 90, essas artistas voltam para o Chile e a gente toda sem saber o que fazer, que tocar, que cantar, que dizer, que ler, que não fosse né, a coisa da direita, que não fosse aquela coisa ridícula do padrão com um cavalo, né, e essas coisas assim do campo na mentira. Esses artistas chegam com esses ritmos de outros lugares, outras regiões de nosso continente. E aí o Chile cria esse contato e essa relação com ritmos e com folclores e com histórias e com culturas do América do Sul. E aí eu estou falando tudo isto porque eu acho que quando eu tento me entender aqui no Brasil como uma artista estrangeira no sentido de não ter nascido aqui, eu já falo que eu sou brasileira, na verdade, porque já tenho, sei lá, mais de 10 anos morando aqui, morei em Belo Horizonte muito tempo, fazendo parte da comunidade, né? Assim, eu fiz muita coisa, digamos, em Belo Horizonte, na cena cultural, na parte pedagógica também, né, arte e educação também, assim, em projetos sociais, em questões políticas. Eu já fiz muito parte disso, mas eu acho que é porque tem uma noção de um pertencimento a um lugar muito maior que só o meu país de origem. Assim, eu sinto que toda essa história que eu contei para vocês me faz sentir que a gente tem fronteiras, com certeza, mas eu fui tentando criar mais pontes, na verdade, assim, mais lugares de encontro. E aí eu sinto que me formo como uma artista que se inspira principalmente nessa América do Sul, em nossos problemas. Não vou falar que a minha inspiração vem de uma questão ancestral, porque não vem, não é o que eu carrego, porém o que eu acredito sim, mas não é o que eu tenho falado, não é o que eu tenho vivenciado, embora eu acredite, embora acho que, para mim, a questão da decolonialidade é, de fato, acho que a gente é essa nossa interseção de pensar que existe um mundo diferente. Dá para viver de outro jeito, né? Assim. Mas é isso. Eu sinto que a gente precisa entender, sei lá, eu sei, no meu lugar como uma artista que é de fora, e isto é difícil para mim compartilhar, mas eu sei que tem um lugar que eu estou ocupando, né, que é um lugar importante para mim, mas a partir de um pensamento que é o meu, que para mim não tem muita fronteira, na verdade. Assim, acho que a gente tem um direito universal que seria o direito de ir e vir. Sempre quando a gente não vai com violências, não vai roubando, a gente não vai, né, assim, é uma troca, assim. E aí eu sinto que eu me encaixo nesse lugar, assim, como uma artista que tenta fazer pontes, que por alguma razão está aqui nessa mesa, assim. Não é porque eu pertenço a Cláudia Manso é feminista, pronto. Não, Cláudia Manso é feminista, é migrante, é compositora, é da pedagogia, sabe, tem várias questões aí para poder conversar e falar e colocar, assim. Não estou indo para nenhum lugar, tá? Estou só compartilhando assim, mais ou menos o que me passa, assim, que me toca como artista. Mas eu só quero colocar que para mim nesse tempo de todos esses anos de artista é agora de um jeito muito mais um fluxo muito mais intenso, né? Com a banda que eu estou tocando, que é uma banda cheia de homens chatos pra caramba, né? Porque não tem mulher lá, não. Tem algumas mulheres ocupando alguns lugares, mas são os lugares que a gente já conhece sempre, que geralmente é produção, né? Geralmente os lugares mais técnicos, assim, mas esse lugar de protagonismo, assim, e é massa falar disso, eu sou quem está ocupando, a única mulher, entendeu? Então, assim, mas tem as demarcações aí, sim, né? Até onde vão os homens e até onde vai uma mulher, né? Até onde vão nossos discursos, nossos quereres, né? Todas essas coisas, assim. Então, mas é nessa situação que eu estou vivenciando esse último ano, que é de viajar pelo Brasil inteiro, fazendo shows, principalmente no Nordeste, que é uma terra incrível, assim,
eu vejo cada vez mais forte a diferença, assim, de fato, de ser mulher, assim. Me tirando do meu lugar só de migrante, assim. Eu vejo muito marcado a questão de ser mulher, até onde a gente pode ir, até onde não pode ir. Em Belo Horizonte, nós temos uma bolha que, de algum jeito, nos protege, eu sinto, né? Isto aqui é um lugar de proteção. Isto aqui é um lugar amável, assim, que não existe em todo lugar, assim. E, geralmente, a gente está tendo uma sorte de transitar aqui quando a realidade é outra, assim. Não é a realidade aqui, infelizmente, assim. Isto é muito importante. Isto é um lugar de troca muito importante, mas é um lugar que a gente tem que entender que não é o lugar da realidade, assim. A realidade, para mim, vem escancarada quando a gente faz um show lá em Teresina, com 45 graus, e tem uma mulher fazendo uma comidinha, vendendo do lado do palco, e eu preciso falar com ela, assim, qual que é a sua história? O que você está fazendo aqui? Não, é um show cada, sei lá, cada quanto tempo que vem. Aqui eu vou vender tudo do mês. Aqui eu vou... Aí que tá, saca, assim? Aí que tá o que é real para mim, assim, nesse sentido. Abandonada, maltratada, com 4 filhos, essa é a história. É aí. Então, assim, sei lá, acho que a gente tem caminhos grandes, assim, em toda a sociedade. Estou me espalhando muito, né? Mas, mas na mesa anterior, até essa conversa, né, sobre a questão de ser cantora, das instrumentistas e tudo, eu fico pensando assim, temos muitos problemas, assim, temos muitas secções assim para arrumar de fato e para colocar intenção e para colocar o olhar assim e ser amáveis. Só que a gente não entende também o que vem primeiro, né? Assim, qual que tem a maior urgência, assim? Qual que é o lugar que tem a maior urgência, assim? Porque a gente está indo e fazendo e levando as violências assim, tendo que se recompor, assim. Então acho que isso é muito difícil. Porém, nessa mesa, as meninas falando disso, eu fiquei pensando que a gente sabe, só que dói muito aceitar que nas mulheres na música, né, que é o tema principal disso aqui, é o machismo, é o machismo. Não tem nada mais que a gente possa dizer que é o que dificulta nosso estar nos lugares. Se tem uma violonista, é só porque existe o machismo. Se tem uma cantora fazendo o papel de diva é só porque existe o machismo. E isso, para mim, também é pensar em ser decolonial, pensar em outros protagonismos, pensar em outro jeito de existir no mundo. A gente é a cantora, a gente é a artista, a gente é a compositora, mas sempre dentro de uma feminilidade, sempre dentro de uma sexualidade que é proposta, que é para quem? Para o homem, né? Para ele gostar. Porque ele não escuta a gente como artista. Ele vai ver a gente, ele consome a gente, como esse lugar da mulher objeto. Ele não escuta a gente. É por isso que eles não estão aqui hoje. Porque eles não querem saber o que a gente pensa. Eles não querem ouvir a gente falar. Então, assim, é duro pra caramba. Dói pra caramba saber isso. Mas essa é a realidade assim, que a gente passa. E só assumindo isso que a gente pode ir construir outra coisa, porque aí a gente pode conversar com o colega, aí sim pode questionar. O que eu tenho para te acrescentar? Só o objeto, o troféu, a beleza, a suavidade, o lugar de descanso? Ou tem alguma construção de fato que eu possa te otorgar assim também, uma troca interessante aqui? Então, assim, fui além, né? Já pensou. Pensou demais, mas é isso. Eu sinto que convidar para falar sobre feminismo e, infelizmente, é isso, gente. Não tem espaço para a gente porque não é para ter. Isso é o primeiro. É mais ou menos o que Caê está colocando assim. Não tem espaço para a gente. Não tem espaço nem para quem era daqui, nem para quem originariamente pertencia aqui. E vai ter para as mulheres, assim, sabe? Então, sei lá, eu acredito, mesmo assim, com toda essa dor e essa coisa pesada, eu sim acredito em um mundo diferente, sim. Sim tenho um lugar positivo, assim, um pensamento positivo, até por causa já esta mesa, para mim, é uma micropolítica, já é uma conquista, assim, né? Ver Caê
em tantos cenários legais, assim, é inspirador, porque a gente sabe também da solidão de nossos lugares, né? Assim, quando a gente pertence a certas cotas, né? Assim, então, essa aqui é uma mesa de militantes, gente. Além de musicistas militantes. Então, ver cada uma delas em um lugar assim de conquista, eu entendo, é muita solidão, é muita força, é muito chorar sozinho, passar dores sozinho para fazer acontecer. Assim. E vocês veem uma parte que é super bonita, porque é a transmutação da dor, né? A gente fala isso com o Russo. É tanta dor que a gente sente que a gente faz coisas muito bonitas. Muito bonitas. Então, assim, é isso que vocês veem. Mas isso é resultado de tanta coisa que a gente sentiu na pele, no coração, no corpo inteiro, que, assim, sei lá. Falei demais. E posso seguir falando, viu? Tá bom, tá ótimo. Mac Júlia, na mesa de hoje, mais cedo, do mapa dos festivais, a Júlia mostrou alguns números aqui para a gente e falou, não estou visualizando com exatidão aqui o que ela projetou na tela, mas era alguma coisa de que um festival de rap que tinha 100% eram artistas homens. Olha o tema, gente. Ai, olha a língua dela. Eu queria que você colocasse aí Soroco. pra fora. Como é que é as mulheres no mundo do rap, nesse mundo Pois é, né? Pois é. Gente, é isso. Muito obrigado por todas as informações, gente. Isso é muita coisa. Muito obrigada de verdade pela troca. Foram 3 aulas aqui, não foram? Simplesmente extraordinárias. Obrigada de verdade. E eu acho que é nesse lugar de troca que a gente tem que estar sempre, o tempo inteiro. Eu tenho um grupo de amigas, minha rede de apoio, são minhas irmãs, eu e 8 meninas que eu fui... a gente foi desenvolvendo juntas ao passar do tempo, todas, né, nos seus plurais. E eu vejo muito isso, que essa troca ela é necessária para o nosso crescimento e para a gente entender como que a gente vai atuar nesse campo, nesse patriarcado, né? Nesse machismo, como disse a Cláudia, desculpa. Como disse a nossa queridíssima chilena. E aí entra muito nesse lugar. Vou até continuar o que ela estava falando, para a gente dar uma nichada aqui e não fugir muito. Essa parada do machismo, né? Eu acho que, falando como... Né, eu sou uma mulher branca, eu tenho vários privilégios, né, principalmente nessa mesa aqui. Independentemente disso, também batalho, tenho minhas lutas e batalho elas com todo o amor, principalmente pela minha mãe também, que representa muito do que eu sou hoje e do que eu busco na vida, sabe? A minha mãe, se não fosse pela minha mãe, eu não estaria aqui hoje falando sobre música com vocês, principalmente. E é algo que eu gosto de deixar muito claro, porque existem várias mulheres que são mães e que não têm a rede de apoio que eu estou dizendo. Não tem uma tia, uma amiga para olhar em algum momento, para fazer alguma coisa. Não tem uma mãe para olhar um menino, para sair para fazer show, que é o que eu faço. Então, assim, eu devo tudo da minha carreira à minha ancestral, à minha mãe, minha avó. E é algo, assim, bem pesado, porque a minha família, eles vieram do Mato Grosso. E a minha avó veio fugida também, numa perspectiva... Eu não entendo muito bem a história, então eu prefiro não dizer. Mas ela veio fugida também. Trabalhava lá, né, para sobreviver, para se alimentar. Então, assim, escravidão, né, na época dela, 1945. Então, tinha muito disso ainda, principalmente no Mato Grosso. Então, minha família veio para cá. E a minha mãe e meu pai, eles nunca estiveram juntos, de fato. Então, eu cresci uma criança revoltada com o pai, aquela historinha bem clichê, 80% da população sem pai aí, que a gente sabe, ou minimamente sem uma pensão, ou minimamente sem apoio. E minha história também não foi diferente, cara. Então, já cresci muito revoltada nesse aspecto, sabe? Nessa perspectiva de, tipo assim, meu pai é um merda, meu pai acabou com a minha vida, e coisas do tipo, sabe? E ele tinha uma outra família, né, que era a família branca dele, a mulher dele, as filhas dele, em geral com muito dinheiro. E pro lado de cá, totalmente ao contrário, minha mãe
preta, trabalhava para eles. Tipo, eles tinham um restaurante, a minha mãe trabalhava para eles. Então, entende o nível, assim. Então, rolava mesmo esse distrato, sabe? Esse movimento que foi muito pesado para minha mãe, isso respinga em mim. E vai, com certeza, sabe? E foi por isso que eu fui pro rap, cara. Porque quando eu me revoltei, nossa, virei aquela criança rebelde, aquela menina, eu comecei a andar de skate, comecei a fumar maconha, comecei a batalhar. Meus amigos de escola, né, foi ali no Jardim Alterosa, Betim, tinha as batalhinhas. Então, era onde eu cresci, foi de onde eu vim. Então, eu aprendi vivendo isso. E, tipo assim, sempre nesse lugar de silenciamento, em vários momentos em que os homens estão no protagonismo. Durante todo esse tempo que eu saí de batalha, né, cheguei a ter uma bandinha de cover, fazia cover pelas cidades, então já trabalhava em barzinho, já lidava ali com um dinheirinho em relação à grana. Enfim, para dar uma resumida, até que eu vim para Belo Horizonte, porque eu encontrei uma oportunidade no Valores de Minas. Alguém aqui sabe o que é Valores de Minas? Fantástico, quem passou pelo Valores de Minas, fantástico. Sabe o que ele representa, o que ele representou, né? Para os jovens que fizeram parte desse projeto, é um projeto social, né? Cara, eu vivi o High School Musical em Belo Horizonte. Vocês não... Sabe? E, cara, aquilo me tirou da casinha, aquilo me falou assim, é possível. E a gente que é as pivetas, a gente sabe como é que é. A gente sempre é um passinho à frente ali, sempre está procurando uma forma de... Isso aqui não tá bom para mim. Então, eu já acabei saindo de Betim, falei, cara, Valores de Minas, vou estudar isso mesmo, vou arrumar um emprego, preciso de um cartão de alimentação, um cartão tinha passagem, que era top, já almoçava lá no Valores, top de linha, tinha acabado de formar, bem bonita no ensino médio, falei, vou ficar independente. Ainda tive o aval dessa escola, que foi sensacional para nós naquela época. E aí eu engravidei, gente. Puta que pariu, bicho. Sabe, gente? E aí eu engravidei, eu tinha acabado de sair de Betim. Tipo assim, eu tava morando na Serra, tinha uns 6 meses. Também, né? Porque eu engravidei onde eu fui morar. 2 ruas acima do baile. Não tinha nada, não dava nada que prestava, eu morando sozinha. E aí foi isso, sabe? Eu fui me envolvendo, acabei me engravidando. E eu fui muito ligada à cena da pichação, que foi algo que virou muito a minha chave em conhecer outros lugares, outros ambientes, novas pessoas, porque eu saí de Betim. Então, eu comecei a batalhar, aí eu pichava também, porque era isso, de onde eu vinha, eu aprendi a pichar, então eu já saí de Betim, em BH, conhecendo a galera do picho, e me reunindo, e Goma, e Tefa, e um monte de gente foda, sabe? E aquilo tudo, aquele tanto de informação, e eu, nossa, gente, vou conquistar o mundo, vou arrancar o teu couro no dente. E engravidei. Então, assim, eu caí de testa no chão, bicho. Pau! Sabe? E como, né, é muito comum, fui abandonada, o cara não assumiu, eu descobri que, na verdade, ele tinha outra mulher. E eu tinha 20 anos, cara, eu era muito nova, sabe? Lidar com isso tudo, assim, quando eu pensei que eu ia ser, que era o meu momento de brilhar na vida, lidar com isso tudo foi literalmente uma rasteira, sabe? Um puxão de cabelo. E aí, né, como na vulnerabilidade que eu estava, a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou tirar. Tá doido? O homem não quer nada comigo. Eu tô com 20 anos. Eu não tenho dinheiro pra nada. O que eu vou fazer da minha vida? Falei, mano, vou ter que tirar. Só que é isso. Eu e minha mãe, a gente sempre teve uma conexão incrível. Graças a Deus, graças a ela. E eu não consegui ficar sem contar para ela, sabe? E acabei contando, e quando eu contei para ela que eu queria tirar, que eu não queria ter, porque essa rejeição, ela vem desde o ato do cara rejeitar a gente, sabe? A rejeição, ela começa ali. A partir do momento que ele não recebe a gente. Ai, misericórdia, até arrepiado. Que ele não recebe a gente, velho, quando a gente tá ali com o fruto dele, e ele não acredita na gente. E ele coloca a gente como puta, vadia, louca, safada, cretina. Esse filho não é meu.
É isso que eles dizem. E é nessa rejeição, cara, que mora a vontade de morrer, a vontade de tirar, a vontade de... Porque é isso, meu primeiro filho eu nem tinha ideia, sabe? Então, minha mãe foi lá e falou, não, nós vamos criar. Eu falei, então, vamos embora, minha filha. Então, vamos embora e nós vamos embora. Eu gestei e isso foi muito difícil para mim, cara, porque ele era da cena do picho. Ele era não, ele é. E aquela parada, cena, tipo assim, nós somos anarquistas, aqui é o picho. Aqui, tá ligado? Aqui nós somos a política e é o certo pelo certo. E o crime não é o creme. Porra nenhuma, cara. Eles passam o pano para eles o tempo inteiro. Todos fazem o que fazem porque tem aval dos outros. É uma cúpula, é um bagulho louco. Você fala assim, não tem como, gente. Só aí que vem a parada que eu queria muito falar para vocês. Que é preciso, infelizmente, mulheres morrerem por causa de certas coisas assim, de causas assim, para a gente ter um pequeno momento de voz sobre as nossas reais demandas. Então, o que eu estou falando disso e por que eu cheguei no picho? Porque eu fui silenciada em 2017, quando eu tive meu primeiro filho, na cena a qual eu me matava. Porque a gente sabe, a gente que é pichador, tem pichador aqui? Tem alguém envolvido com grafite aqui? A gente do grafite, do picho, a gente que faz vandal, a gente sabe que a gente está correndo perigo o tempo inteiro. É risco de morte. É subir numa janela, é cair, é ser pego pela polícia e apanhar até morrer. Enfim, são diversas coisas. Ou nada acontecer também, sabe? Mas é sobre essa parada. E as mulheres não são respeitadas nessa posição de luta como os caras são. Então, tipo assim, os caras é os pichadores, os caras é os pá. Mas as mulheres, elas não são respeitadas nesse lugar. E é isso. Eu trouxe esse assunto e esse silenciamento porque agora está acontecendo, na cena do picho, uma situação que eu fiquei pensando muito se eu ia trazer para esse debate aqui. Até comentei com o Caê, mas, cara, eu achei muito importante e eu acho que o meu papel como mulher da música, mulher da cena, mulher pichadora, é trazer essa informação a que eu tenho, sabe? Para que todo mundo saiba que, neste momento, semana passada, uma amiga nossa, a Carol Sustos, ela se suicidou. E tá vindo muita coisa à tona sobre esse silenciamento que ocorreu com ela, sobre os motivos aos quais ela entrou em depressão depois de tantos anos empenhada em ser a maior pichadora do Brasil, devidos às mazelas de um grupo de homens que roubaram a história dela, fizeram um filme da história dela e não deram os créditos para ela. O vídeo tá aí? E aí, gente, é isso. Eu nem falando sobre mim, eu acho que hoje eu precisava falar sobre isso, sabe? Porque tá acontecendo. É ao vivo. É ao vivo. Eu ganhei 3 dias de discussão com vários marmanjos do picho, os caras 45 anos, 50 anos, pichando há vários anos, sem dar espaço para as mulheres fazerem o que é nosso de direito também. Se o cara subiu ali, fez e pá, e aconteceu, a gente pode fazer a mesma coisa, subir ali, pá, e acontecer. A diferença é que a gente não vai ser ouvida, a diferença é que a gente não vai ser respeitada, da mesma forma que os caras têm o respeito, entendeu? Enfim. E é isso. A Carol, ela veio a falecer com 39 anos, largou 2 filhas, gente. Uma adolescente e uma criança pequena. E vocês vão entender melhor no vídeo. Ela foi presa em 2008, numa pichação que aconteceu, uma revolução, né? Uma média de 40 pichadores foram enquadrados na Bienal, em São Paulo. E ela foi a única pessoa presa. Ela era a única mulher. E ela foi a única pessoa presa. Ficou presa por 57 dias. E é isso, né? A corda sempre arrebenta pelo elo mais fraco. Eu acho que é isso. O vídeo que vai aparecer, que eu quero muito que vocês vejam,
muito ligada ao filme, porque o filme ele está disponível, vocês podem assistir, tá? Tá no Telecine, quem quiser entender um pouco a mais sobre essa história. O filme chama Urubus, direcionado por homens e tal. Cheguei a ver o filme, mas a realidade é que a história contada é da Carol, o protagonista é um homem. A história dela não foi feita com louvor e ela não aprovou isso. Nem ela, nem os familiares dela, e ela viveu durante esse tempo todo. Acho que o filme deve ter, não sei quanto tempo tem o filme, tem alguns anos. Mas ela viveu esse tempo todo de revolta, porque foi ela que foi presa, foi ela que saiu gritando, algemada, que era pichadora e que amava o picho. E é isso, né? O que aconteceu com ela foi um silenciamento absurdo, onde ninguém a ouvia, principalmente na cena do picho, porque a gente não tinha esse lugar de voz, a gente foi ter agora, por isso que eu tô falando, gente, o pau tá torando, nós estamos debatendo isso até agora. 3 dias de debate o tempo inteiro, cara, não muda? Não muda, por que não muda? Porque vocês não escutam. Ninguém escuta, cara, os caras não ouvem, entendeu? Ela falou, os caras não ouvem, vocês sabem, ninguém escuta a gente. Precisou a Carol, Deus a tenha, tirar a vida dela para que a gente tivesse 1 milímetro de espaço para falar sobre esse silenciamento, cara. E adivinhem, eu acho que o responsável por essa situação do filme, porque a gente chama de grife na pichação, responsável provavelmente não será espirrado, não vai sair, os caras provavelmente não vai ter coragem de tirar, ele não vai sair por conta própria, vai continuar representando uma das maiores grifes. Os incomodados que se retirem, né, por não aceitar esse tipo de situação. E é isso, a gente segue mulheres resistindo na cena do grafite, da pichação, através da revolução que a Carol provocou agora, infelizmente, com a sua partida. Não, ela é de São Paulo, e depois dessa cena da Bienal, de tudo que aconteceu, ela se mudou para Porto Alegre. Infelizmente, veio a falecer em Porto Alegre. Não, vamos transformar ela numa estudante de arte. Um espaço vazio, uma parede em branco, quem sabe ali a gente não teria um pouco de reconhecimento do nosso trabalho. Essa também, é ela. né? Da nossa arte. Eu sou pichadora! Viva a pichação! É isso, é bem curtinho, é bem um curta mesmo, pequenos trechos. E foi isso que aconteceu, gente. Ela foi silenciada, o cara pegou, fez um filme da vida dela, sabe? Ganhou muito dinheiro com isso, além de não dar um mérito para ela, do corre todo que ela fez, do que ela sustentou como mulher pichadora, uma das pioneiras no Brasil. Morreu com essa angústia no coração de ser silenciada pelo movimento. Então é isso que eu queria falar sobre esse silenciamento que acontece não só na pichação, que está pegando muito para mim e para todas as mulheres que vivem comigo nesse meio, mas também na música, isso acontece demais. Se vocês forem aí no perfil da Nina do Porte, vocês vão ver agora ela falando sobre isso, que a gente está falando aqui, sobre 50 anos de hip-hop, e aí, 50 anos de hip-hop, que a gente continua sendo silenciada, que ninguém ouve a gente, todo mundo finge que não enxerga, que a gente não está aqui fazendo o que a gente faz. E é isso, sabe? É sobre essa posição que já é estrutural, é sobre esse machismo estrutural, sobre essa parada que a gente vai ter que continuar cavando buracos para, como é que fala? Para fugir desse massacre patriarcal que é bizarro. É pano por cima de pano, eles se ajudam, porque de certeza, gente, o cara não teria feito isso aqui, não teria feito um filme da história da mina se outros caras não estivessem junto com ele dizendo, não, cara, é isso aí, pode fazer, vai dar certo. Então é isso, eles estão juntos. E a gente vai ter que se juntar também. E o pau vai ter que quebrar. Porque no amor não é, né, gente? Vamos, que amor? Amor pra quem? Eu só tô tomando no cu. Puta que pariu. 2 crianças, nenhum dos pais paga pensão, gente. Me ajuda aí. 2 pichador, porra. Sabe? É sobre, tipo assim, bate no peito, fala que é rua, fala que é crime, e aí?
Né? É loucura, velho, porque nós, mulheres periféricas, a gente está nesse lugar de suprir todas as áreas. Todas. É, eu até costumava falar, velho, como que a tia Lucinda criou 11 meninos, trabalha. Que isso, gente? Tá maluco? E você só vê essas coisas na periferia. Só vê essas coisas na periferia. Então é isso, minha gente, que eu queria falar. Eu já falei demais. Acho que é importante a gente dar um Google sobre essas histórias que estão acontecendo agora e o que a gente pode fazer sobre isso. E é isso, agradecer de todo o coração o espaço que vocês estão dando. Agradecer por terem conhecido a história da Carol. E vamos juntas, né? Não é brinquedo, não, mas graças a Deus nós temos nós e só precisamos de nós para isso. Mac Júlio, deixa eu só tirar uma dúvida. O cara fez uma ficção e colocou um homem como personagem. Foi isso que ele alegou. Ele está alegando até agora, né? Eu não conheço muito bem, não sei. Não, mas você chegou a ver o filme? Só para... Cheguei. Então, inclusive, eu vi o filme no dia que ele foi exposto aqui em Belo Horizonte, porque teve essa situação da exposição dele. Então, eu vi o filme e eu não sabia da história. Inclusive, a Carol, ela foi em um show meu em Poá. Eu fiz um show em Porto Alegre no final do ano passado. E ela foi nesse show. Só que eu não tinha dimensão, gente. Eu não sabia dessa história. Ninguém sabia dessa história. O cara pegou, fez um filme. Porra, o cara, um dos maiores do Brasil, que é a cara da pichação brasileira, consegue fazer dinheiro com isso. E aí... Olha aqui, se você não falar, nós vamos achar no Google. Por favor. Não, mas é isso, cara. Não, mas é isso. Tipo assim, é sobre isso. O nome dele é Djan. Vocês vão dar o Google, vocês vão ver lá que ele promoveu a parada e a pichação tá cobrando cara. Se você for no perfil dele, tá tudo acontecendo. É ao vivo. O bagulho tá acontecendo ao vivo. Entendeu? Mas, enfim, o que você tinha me perguntado? Não, era isso. Eu tinha só se era uma ficção. Ele fala, ficção. a defesa dele é isso, aqui é uma ficção, que não é baseado na história dela. Só que aí entra o quesito que, na passagem do filme para a galera da cena, do picho, porque teve 2 passagens, teve em São Paulo e teve em Minas. Pelo que eu entendi, porque eu não me lembro muito bem, tinha, no final do filme, essas cenas aqui, da Carol sendo presa. Ou seja, beleza? Então tá. Beleza. Botou lá o negócio, então beleza. Aí tá lá, se você for assistir no Telecine, não tem mais. Tirou. E aí? Quem que é Carol? De quem que é essa história que ele tá contando? E esse tanto de dinheiro que ele fez com esse filme, pra onde que foi? Mãe, solteira, 2 meninos. Depressiva. Apagada da história, gente. Você falou mãe, solteira. Você também tem 2? Aham. É engraçado, né? Porque você falou que tem um de cada pai, né? E ninguém fala assim, né? Onde está um pai, né? Ninguém, boba. Não, ninguém. Ou não vira e fala, que pai vagabundo é esse? Não, e os pais, eles são ótimos, porque aí os caras, a pessoa chega pra eles e fala assim, aí, como é que tá? Não, tá tudo bem, a Meg tá lá fazendo a parte dela. Aí tira umas fotos, põe no Instagram, né? Até que, tipo assim, o pai do meu filho mais novo, a gente chegou a casar e tal. É um cara, de fato, legal, ele me ajuda, ele pega o menino, menos pior. Pega o menino, é ótimo. Mas quando eu digo isso, não é nem tirando ele, não, porque eu entendo as particularidades dele lá e coisas do tipo, sabe? E respeito também ele e a carreira dele e também do outro. Mas é sobre, literalmente, esse lugar de cobrança. Os caras, eles não têm urgência. Os caras não têm urgência pra nada, não. Quando você fala assim, pegou ele, né? Eu fico pensando, por que não deveria ser meio a meio, 50% para ele, 50% para você? E aí fala, ele segue a carreira dele, mas a das mães sempre é prejudicada. As mães é que sempre tem que abrir mão de tudo para seguir. Não nesse lugar. Por que Quantas só mães? A mulher que acumula? Quantas mães? Por que só a mulher que acumula a maternidade com a profissão? Não, gente. E se não fosse a minha mãe, eu não estaria aqui. Foi o que eu disse, entendeu? Porque como que sustenta, faz menino, aí sustenta menino, sem ninguém para ajudar. Graças a Deus, minha mãe. Mas como é que compra fralda? Vocês estão sabendo aí quanto que tá o pacote de fralda, né? O lenço umedecido de limpar o rabo, R$30, gente. Que é isso?
O nível. Não, é o tempo, nível. tem que dar banho toda hora. Porque Não, deixa, é peraí, Cláudia quer isso. falar. É porque, desculpa, mas assim, é porque esse ponto é legal, assim, de ver que você, mesmo assim, é uma artista, né? Que é um negócio super difícil de fazer. É muito difícil. E isso coloca, assim, entre a gente também. Tem várias aqui, amigas mais, que estão ali, que eu sei o tanto Tias. que... eu sou a tia das meninas, na verdade. Mas, assim, que a gente faz essas escolhas também, né, profissionais. Por exemplo, eu escolho minha carreira antes de ser mãe, sabe, assim. Eu escolhi ser cantora e fazer isso, assim. Não escolhi no sentido de... Às vezes, eu poderia ter ficado grávida também, e beleza. Mas eu digo, se me pergunta se eu quero ser mãe, como? Eu estou final de semana no lugar, em Teresina, VH, São Paulo, e não sei o quê. E, tipo assim, ou o parceiro tem que ser muito legal, muito massa, a rede de apoio tem que ser muito massa, e aí a gente pode fazer acontecer. Eu nem louca ia falar assim, agora eu vou ser mãe, sabe? E isso assim, eu acho importante falar, porque como é que a gente também, dentro da música, né, já que estamos aqui, dentro dos espaços da música também, como que faz esses apoios para esse tipo de artista? Sei lá, vamos fazer, por exemplo, aqui mesmo. Eu vou dar uma sugestão para a Beth. Cadê a Beth? Beth Santos? Ou cadê a Renata? Qualquer uma para a Beth aí que está entrando. Mas, por exemplo, será que não ia ser legal ter estes espaços assim, este simpósio e os próximos, às vezes com um dia de cuidado das crianças também? Porque mais meninas, às vezes, não conseguiram vir porque estavam sabe, cuidando criança e ninguém podia estar aí, saca? Será que tem uma ajuda específica para esse perfil de artista também, já que a gente está neste lugar falando, né? Neste lugar da arte, assim, né? Porque é puxado demais, velho. Se você não tiver uma rede de apoio de fato, você bebe barro, né? Eu acho que é bem nessa perspectiva. Mas, cara... Só fazer um comentário aqui da questão da Cláudia. A Cris Rangel, na palestra que ela fez sobre gestão de carreiras, a Cris já foi embora, né, gente? Ela chegou a falar nisso, que a gente tem que colocar na planilha. Quando é que você vai... E aqui, tal, vou lançar um álbum, aqui vou fazer uma turnê, aqui vou ter um filho. Tem que colocar na planilha. Uma outra questão, você falou aí também de uma ajuda para as mulheres mães. Acho que foi no primeiro dia que a secretária municipal de cultura falou, vê se eu estou errada, Renatinha, que tem pontuação para a mulher que é mãe. Nos editais. Pontua um pouco mais. Aí a gente tem que pontuar, né? Que a gente é mãe. Claro. E aí é cumulativo. Sei. Aham. Se tem 50 a mais e se tem... Sim. Isso é muito interessante. Eu acho doido, assim, a gente está falando de várias outras coisas além da música, né? Assim, mas é porque a gente já é muito talentosa, né? Vamos pular isso, né? Mas eu ia comentar uma parada da música, que eu acho que é muito importante, vou comentar rapidinho. Que é tipo assim, cara, e a gente como mãe, esse negócio do sonho, se a gente como mãe, a gente revoga o sonho o tempo inteiro, né? Meu sonho é ter um carro, gente. Mas primeiro eu tenho que ter uma lavar-roupa, para lavar a roupa dos neném. Eu tenho que ter um fogão bom, eu tenho que ter uma geladeira boa, eu tenho que ter um micro-ondas, eu tenho que ter uma casa mobiliada, aí a cama para os dois, guarda-roupa, enfim. As pessoas, as mulheres, elas no rap, não tem nenhuma mulher no rap milionária igual os caras. Não tem uma mulher no rap que eu saiba, que eu já sentei, já conversei com as minhas amigas, que deram casa pra mãe ainda. Os caras tá aí com mansão usada, 5 postes na garagem, poucas ideias. Nós não. Meus amigos tudo com carrinho zero, coisinha linda. E eu, tipo assim, todo o dinheiro que entra, mano, é ali. É 2 filhos pra criar e dum! De mês em mês, dum! Não fizer show, se não tiver o bagulho, já era. Porque no comecinho da minha carreira, um homem que também me silenciou, roubou todos os meus fonogramas. Meu primeiro e meu segundo trabalho eu não recebi R$1 porque eu fui roubada, acreditando num homem que iria mudar a minha vida.
E foi muito ruim, gente, realmente, porque a gente não espera, né? A gente pensa, você não sabe de nada. E a pessoa fala, não, eu te ajudo, eu vou subir tuas músicas, vai estar no Spotify, cara. Vai ser incrível, pô, show. Aí você vai lá, acredita. Quando tu vai ver mais tarde, quando tu vai pegando teu conhecimento, né, amadurecendo, aí você pega lá no aplicativo, nas coisas, nada no teu nome? Como assim? A pessoa não está no teu... Não... Gatilho, gatilho. O BC, tá né? vendo? O BC, né? Ou Abramos. Pois é, e exatamente nesse lugar de, tipo assim, vou te salvar, que eu também perdi todos os meus fonogramas, não todos, mas 43, inclusive, o meu hit, Sou Fábrica de Netflix. E antigamente eu tinha muito receio de falar sobre isso, viu, gente? Medo de falar sobre isso, porque a pessoa ainda está na cena e a pessoa executa trabalho com outras pessoas. Mas chega, cara, pelo amor de Deus. Muito pelo amor de Deus. As pessoas ainda estão roubando outras pessoas. Continua, não parou. Cara, é sabe? horrível. E aí, quando eu descobri que eu não tinha nem registro na União dos Compositores ou na Abramos, que eu não era nem autora das minhas músicas, do meu fonograma, o mundo caiu sobre a minha cabeça mais uma vez. E eu estava grávida do meu segundo filho, gente. Quando eu descobri que eu não estava recebendo dinheiro porque, de fato, ele não chegava para mim. E aí eu acho que é isso. Eu acho que esse é o momento da gente falar sobre como que a gente pode fazer para ensinar a outras mulheres a se posicionar como artistas independentes que somos na música, sabe? E aí, gata, você sabe subir o seu fonograma? Sabe registrar? Sabe o que é um ICRC? Já tem o seu cadastro na União dos Compositores Brasileiros? Sabe, cara? Porque senão nasce mais uma artista e ela morre ali na mão de mais um cara e vai ser sempre assim. Então, era isso que eu queria dizer, sabe? Eu acho que o que precisa pra gente, às vezes, é uma convenção, sabe? Uma convenção para que a gente possa se ensinar o que não está no Google, porque se a gente for dar um Google e procurar esse tipo de informação, não acha não, viu, gente? Porque é informação que há 10 anos atrás estava na mão das grandes empresas musicais e só, não saía dali. Com o streaming, o royalty, essa facilidade de fazer dinheiro com a internet, que tudo caiu por terra. O mundo milionário das grandes gravadoras, Warner, Sony, etc. e tal, ele caiu, né, quando começou aí a revolução na internet. A galera ganhar muito dinheiro com música, com streaming, royalty. E aí a galera começou a se informar. Olha, essa porcentagem pequenininha aqui dá um dinheiro, hein? Que é igual o negócio da editora lá, que eu, inclusive, não retirei os meus... Quem que falou, a mocinha ali? Da UBC. 5 anos para tirar. A gente consegue retirar. Pois é.
da edição das obras, né? Porque se a nossa música toca em qualquer lugar que seja, a gente ganha por isso, né? A gente ganha pelo autoral. Eu recebo, graças a Deus, o meu pingado, que me ajuda a pagar várias contas, que é o autoral, que eu recebo através da UBC. E quando, por exemplo, Sou Fabrício de Netflix estourou, nem registro na UBC eu tinha. Então, é, de fato, uma informação que não chega para nós aí. Não chega. Os empresários, eles querem ser empresários para justamente manipular esse tipo de informação. E você ser artista, ser só artista. Eu quero que você seja só artista. Quero que você tenha tempo para cuidar de seus filhos, da sua carreira. Assustador também falar isso pra mim. Gente. É só muda de endereço, gente. É isso. Não, mas eu tenho uma coisa aqui para acrescentar, que por conta desse roubo, né, dos fonogramas e tal, eu peguei essa situação e transformei numa limonada. O que aconteceu? Eu criei um selo chamado Azururro, que profissionaliza artistas indígenas e conscientiza para entrar no mercado. E aí, dentro desse selo, tem o projeto Voa Parente, que a gente vai até as aldeias dessas pessoas indígenas ou nas favelas, na cidade onde elas estiverem, e a gente vai lá e dá toda essa mentoria e aulas, e gravamos 3 singles e um clipe, damos, sim, para a pessoa. E isso tudo eu tenho feito, tudo assim, de tudo que eu recebo, sabe? Eu dou uma entrevista, faço alguma coisa que tem um dinheiro, faço um show, eu vou lá e separo uma parte daquilo para a profissionalização desses artistas. Só que é isso, né, gente? Eu também sou mãe, então fica muito difícil impulsionar muitos artistas indígenas que precisam ser impulsionados no Brasil. E eu sempre falo sobre a importância de se ter patrocinadores que se interessem por artistas indígenas, que se interessem pelas narrativas que estão aí adiando o fim do mundo, né? Como diz aí o Tokranak. Então, assim, são movimentos, né, de pessoas indígenas e que estão apagados, né? E aí eu até acrescento uma coisa rapidinho, que, puxando um pouco do assunto que estava sendo falado antes, sobre essa questão de ser mulher e de ter que estar pautando isso e tudo mais, dentro dos povos originários também pegou muito essa questão do machismo por conta da colonização. Então, eles foram impostos também a isso, né? Antigamente não existia essa questão de cacique, né? Que hoje em dia precisa existir por conta da FUNAI, porque eles não querem estar falando com a comunidade toda. Eles querem uma pessoa representante, e tem que ser homem. Entendeu? Então, hoje em dia, a gente já consegue ver mulheres caciques, já conseguimos ver um pouco de mulheres nas lideranças, como Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, a gente tem Célia Chacriabá, a gente tem nomes que estão começando a entrar, que também já estão sofrendo tudo aquilo que é abrir uma mata fechada, né? Que quem abre a mata fechada se machuca bastante, né? Então, isso acontece em muitos outros cenários, né? Seja na música, seja na arte indígena, qualquer outra coisa. E aí, o que me pega? Isso também vai ser um desabafo pessoal, gente. Por conta do estereótipo indígena, né? De que a mulher indígena tem que ter o cabelo longo, liso e preto, e essa cor, e tem que ser desse jeito, tem que ser aquilo e outras coisas. Não tem muito essa questão do gênero para as pessoas indígenas. Por quê? Porque como isso foi imposto para a gente, né? Vocês vão encontrar muitas pessoas indígenas que não se encaixam nessa palavra cis. E elas também não vão ter vocabulário para dizer que são pessoas fluidas ou alguma coisa do tipo. Então, elas preferem não falar nada. Não sou isso aí que você está falando, não. Sou eu. Mas porque esse vocabulário, que não é nosso também, ele chegou depois, né? Esses nomes todos, essas siglas, e os gêneros e tudo mais, isso foi apresentado para a gente depois, porque a gente já vivia a nossa fluidez, né? E eu me arrisco aqui a generalizar para todos os povos indígenas, porque eu também já rodei em muitos povos, em muitas aldeias, e todos eles têm essa questão da colonização presente, do machismo, e isso vai levar tanto de encontro a questão do nosso gênero, como também da nossa sexualidade, né? Então, isso tudo vai sendo impactado. Então, de uns anos para cá, eu vim me entendendo como pessoa não binária.
Então, mas eu falo isso nas minhas redes, mas eu sou constantemente deslegitimada por conta disso. Porque, porque eu gosto de usar saia. Porque eu gosto de usar meu cabelo longo. Porque eu gosto de passar um batom. Então, todas essas coisas, esses símbolos que foi da feminilidade, né, do que é ser mulher e tudo mais, isso também foram estereótipos criados, né? Porque eu tenho várias amigas minhas que são mulheres e que também são deslegitimadas por ter pelo na perna, porque, sabe, ter coisas assim que as pessoas identificariam como sendo de um homem, mas ali você está vendo é uma mulher. Então, da mesma forma acontece com a gente. Não é porque a gente está de algum jeito que as pessoas esperam que a gente não pode estar aqui também se encontrando no nosso gênero, sabe? Então, eu me afirmo, sim, enquanto uma mulher, mas eu não me considero cis, sabe? Me considero fluida. Por mim, um dia eu tô aqui, outro dia eu tô lá. Então, falar que eu sou uma mulher cis hoje, falar que eu sou, nossa, isso aqui que vocês estão vendo, é isso aqui que eu sou, eu estaria mentindo para vocês. Então, quando vocês começaram a falar muito, mulher, 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 eu falei, gente, eu preciso contar para elas. Cara, porque assim, às vezes eu posso estar aqui, quem me segue nas redes, às vezes vai ver, né, eu falando sobre outras coisas, aí vai falar, nossa, engraçado que você estava lá no Mulheres, não sei o quê. Mas é porque é muito importante estar pautando isso, porque justamente nós somos apagados nessa questão também do gênero. E não quer dizer que a gente é menos ou mais, ou isso, ou aquilo, sabe? Eu também não poderia dizer para vocês, gente, não, eu sou um homem. Sabe? Não é isso também, entendeu? Mas é isso, a gente foi imposto a se identificar em duas coisas, sabe? É uma binaridade que não nos cabe. Porque nós, enquanto povos originários, somos diversos. Então, por que no nosso gênero, na nossa sexualidade, nós não iríamos ser diversos também? Né? Por que logo nisso a gente iria, não, só isso. Então, tem pessoas que se chocam ainda. Então, às vezes eu estou assim num lugar, aí me vê com uma menina, nossa, mas uma índia com uma menina. Mas cadê o seu cacique? Gente, olha, pelo amor de Deus. Então, assim, são várias camadas para eles chegarem e como se fala? Me afrontar sobre o meu gênero, ele primeiro... Não? Ele primeiro me afrontou na minha identidade, sabe? Então, eu vejo muito isso. Antes de chegar nessa questão de gênero, eles primeiro perpassam por é índio ou não é? É isso ou não é? Entendeu? E aí é muito complicado quando falamos de povos originários, porque a gente veio a ser humano em 1988, gente. Tá entendendo? Que antes disso nós éramos animais selvagens para os brancos. E que, em 1988, eles reconheceram a gente como seres humanos. Tá entendendo? E até hoje as pessoas acham que nós não somos seres humanos. Falam, não, você veio da onde? O que é isso? Sabe? É como se a gente estivesse vindo de um... Para eles, a gente é o extraterrestre, o alienígena. Só que, justamente, nós somos o contrário de alienígena. E vocês podem pesquisar no dicionário. Sabe o que é o contrário de alienígena, gente? Indígena. Então, é sobre isso. Nós somos indígenas com todas as suas diversidades e não precisamos ser alienígenas para estar pautando diversidade. Poxa, eu só queria pegar o gancho da MAC, sim, da questão sobre o que você falou, tipo, o que a gente pode falar para as mulheres, assim, né? Tipo, como ajudar de algum jeito, né? Com essa questão das obras e tudo, assim. E eu acho, assim, que, na minha experiência, acho que a gente é muito compreensiva, sabe? Na minha experiência, não acho que é porque sim, acho que é uma construção dessa sutileza de mulher, de ser doce, de ser nessas coisas assim colocadas. E acho que a gente tem que ter mais malandragem. Convido todos vocês assim a ficar um pouco menos cuidadoras assim dos lugares dos caras, assim, porque para mim essa questão já é como se diz, já tem memória assim de ter me ferrado também por acreditar que vão atuar do mesmo jeito que a gente pensa, né? Que eu sinto que muitas vezes o nosso lugar é um pensamento mais coletivo, de fato, menos na competição,
né? Se falou muito tempo que a gente tinha tanta rivalidade entre a gente, mas eu sinto que é tudo o contrário. Eu sinto que essa competitividade masculina é assustadora. Eu, quando estou em círculos de homens, eu fico, nossa, assim, querendo, às vezes, assim, tu fala, para, cara, você também sou lindo, tu também é lindo, tu também é lindo, porque, assim, acho assustador, não tem um elogio, não tem um abraço, não tem um vamos lá, sabe, assim. Estou falando de uma masculinidade muito, né, por baixo, não estou falando dos amigos já que querem ir além. Mas aí, a gente acho que confia e cuida muito, sabe, assim. Eu já tive uma obra de um disco que é super legal, daqui de Minas mesmo, um compositor muito legal, onde ele me chama e eu faço um arranjo para a música dele. E é muito doido uma mulher fazendo um arranjo assim, né? Tipo, tem poucas assim, né? E era difícil para mim, uma artista, uma mulher fazer um arranjo aqui em Minas é doido, né, gente? Porque tem muito arranjador, né? Que já temos uns nomes aí que a gente já conhece, né? Mas mulher fazendo é muito doido. E do jeito também que eu poderia fazer, que era diferente, não era eu escrever uma partitura, sino que fazer o arranjo assim desde um lugar mais a oralidade, ou de pegar um instrumento, mais assim, que também já essa é outra conversa, né? Mas fui e fiz um negócio. E me comprometi, e foi massa, e foi legal, e eu adorei fazer isso. Mas foi muito louco que na hora que eu fui ver o lançamento do disco, tinha lá a música que eu fiz com esta pessoa, estava eu como cantora e como instrumentista, porque eu gravei também na faixa e não sei o quê. Mas na hora que tinha outra música, o arranjo tinha o arranjador tanto, outro amigo desta pessoa, assim. E aí eu me toquei. Falei, peraí, a minha participação não foi cantar e tocar. Eu cantei, toquei, mas também eu arranjei a música. E por que não está meu nome aí? Sabe assim? E até hoje não tem meu nome. Mas teve a conversa, existiu a conversa, de eu falar assim, o que aconteceu? E a pessoa fala, ai, vacilei, né? Foi mal. Vacilou pra caralho, sabe? Não foi pouco, não. Porque estamos falando de propriedade intelectual. Estamos falando de uma bagagem, de estudos. Eu não estou aqui porque a música chegou e desceu em mim. Não estou aqui por isso, é porque tem uma vida de estar assim, colhendo informações, colhendo histórias, colhendo cultura, colhendo assim, se alimentando de diferentes vivências assim musicais, artísticas para fazer o que a gente faz assim. E a vida nossa só já é muito. As nossas próprias vivências assim fora da música já é muito para a gente ser artista assim. Bom, só queria falar que a gente, por isso aí eu aprendi que tem que ter um pouco mais de malandragem nesse lugar, ficar atenta de fato a como se inscrevem nas coisas, quais que são as porcentagens, onde que coloca meu nome, qual que para quem que eu ligo se tem um problema destes, assim, é importante e falar para os caras também, sabe? Não fiquem caladas assim, não precisam gritar, não precisam ficar violenta. Eu sei que a gente tem muita raiva, mas a gente pode achar outros jeitos de conversar o que é assim os fatos. O fato é que eu fiz um arranjo e não foi colocado. Assim. Meu arranjo foi roubado. Esse é o fato. E para os poucos homens presentes aqui, né, pedir para que não passem pano para os coleguinhas, né, tentem enxergar isso, apoiar as mulheres. Está funcionando isso aqui? A gente falou aqui de várias formas de violência, né, de abuso patrimonial. Você deu o exemplo da Carol, a Caí falou desse registro das músicas, né, feito por alguém que queria que ela se dedicasse à criação, né? Vários tipos, mas então tem a violência psicológica, tem a violência patrimonial, que é essa de querer, né, se apropriar da criação artística. Mas também tem violências físicas, né? E Coral passou por uma experiência assim recentemente, né, Coral? Antes mesmo de ser artista, até mesmo para existir, as mulheres passam por esse tipo de violência, né? Mulher trans também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as violências físicas. Se aconteceu com você num contexto fora do palco, mas eu queria saber como é que é também dentro do palco. Primeiro falar do episódio, depois como é que é a relação
sua com os profissionais no palco? Vamos lá, então. Eu não gosto muito de falar da violência que aconteceu, assim, porque Se não se sentir à vontade, a gente pula. não, assim, eu acho que é importante falar de uma violência que vem antes dessa, assim, porque essa violência, essa violência que eu sofri, ela só é o ponto do iceberg, a ponta do iceberg, assim, sabe? Tipo, o motivo pelo qual eu sofri essa violência, que é que vem antes da violência acontecer, né? As outras violências que vêm antes para se culmine nessa violência, nessa lesão, né? Que também não tem a ver com por ser artista ou não, né? Assim, quando eu foi engraçado porque eu cantei no carnaval para quase 50 mil pessoas na quarta-feira. Aí, tipo, na sexta eu fui esfaqueada, assim, na frente de todo mundo e ninguém fez nada, tipo assim. Não foi porque e assim, tava no palco cantando e eu era linda, maravilhosa, gostosa, não sei o quê, travesti, que lindo, que incrível, sabe? E 2 dias depois, eu estava sendo, enfim, violentada com várias pessoas e as pessoas me empurrando, assim, enquanto o cara estava vindo para continuar me matando em público, assim, sabe? E é uma coisa que aconteceu comigo, mas não só comigo, né? Eu era só mais uma naquela noite no hospital que eu fui, dentre 5 que também foram violentadas. E é muito engraçado também perceber que esse assunto, que esse acontecimento foi muito mais avassalador do que a minha arte, assim. Como que a violência chegou muito mais rápido em tantas pessoas do que meu trabalho, enquanto cantora e compositora, né? E aí, aquilo que eu falei logo no começo da mesa, que eu falei assim, a gente que é pessoas trans, eu que sou uma pessoa mulher travesti, eu estou no processo de luta pela legitimação da minha identidade, né? Estou nesse processo ainda. Óbvio que eu faço meu trabalho, que, assim, eu não falo só sobre isso, sabe? Tipo, eu falo sobre meus afetos, falo sobre minha relação com o divino, falo sobre outras coisas também, para além da minha identidade, né? Mas a gente está nessa busca ainda de legitimação desse lugar. Então, as violências que eu sofro no palco é muito dessa coisa também da legitimação da identidade, ainda está nesse processo, assim. Então, muitos técnicos de sons, às vezes não, tipo assim, tá ali porque assim, eu posso estar com todos os signos de que eu sou uma mulher, né? Cabelo grande, nananã, maquiada, enfim, os signos que são ditos, né, para que as pessoas olhem para mim e falem assim, não, é uma mulher, né? Vamos tratar no feminino. Só que aí várias vezes erro o meu pronome e assim, muitas vezes eu entendo que é um processo quase que, tipo, às vezes parece que é de propósito, sabe? Tipo, você fala assim, não é possível que esse cara tá olhando para mim, tá vendo um homem, não é possível, porque assim, o que eu vou ter que fazer? Tipo, já tô fazendo laser, que dói pra caralho, tomando hormônio pra caralho, ter que fazer cirurgia, porque a mulher é um produto do capitalismo, né? Assim, é caro ser mulher. É caro e dói demais. Então eu tenho que sentir dor para poder ser lida como mulher, né? Enfim, então as violências tem também uma coisa muito doida também que é legal falar, que é assim, o fato de eu ser uma pessoa travesti e uma pessoa LGBTQIAPN+, me coloca muito no lugar de uma cantora que faz pop. Não que seja uma coisa ruim fazer pop, eu acho maravilhoso. Só que já rolou de eu fazer um show e a pessoa fala assim, nossa, ó, a nova Pablo Vittar. Vocês não sabem nem qual a diferença entre uma drag queen e uma pessoa trans ou travesti, sabe? E acha que eu vou cantar. E aí, quando me vê com violão, cantando canção, o povo fala assim, nossa, peraí. Tipo assim, ela canta, eu chego cantando a capela, tipo assim, uma canção cancioneira, né? Porque eu sou cancioneira, né? Eu posso até passear por outros estilos musicais, mas a minha formação é boteco, voz e violão. Há 22 anos eu toco violão, né? Então tem esses preconceitos, né? São preconceitos, né? Eu acho massa, porque na mesa anterior a gente estava falando sobre mulheres instrumentistas, né? E aí várias mulheres instrumentistas estavam aqui nessa mesa. E assim, eu fico pensando quantas mulheres trans têm instrumentistas, assim, pouquíssimas, né? Então, eu conheço 2, que é a Navalha e a Vênus. Que eu conheço que não são daqui.
Nossa amiga. E aí eu fiquei pensando também que aí falou sobre essa coisa da vocalista, né? Então a gente tem algumas cantoras travestis, trans, na cena da música. E o quanto que é importante a gente ter pessoas indígenas na cena da música, né? Mulheres na cena da música, né? Tomando esse lugar também de visibilidade, né? Tá na frente do palco com o microfone na mão. Protagonista, exatamente, né? Porque a gente está num lugar, numa indústria, que é a música, que é uma indústria que gera empregos e, tipo assim, que gera muita grana, que a cena do entretenimento é muito dinheiro envolvido, né? E a gente constrói também a gente constrói cultura, né? Então a gente quebra paradigmas. A gente tem uma arma muito poderosa na nossa mão, que é o microfone, que é o instrumento, que é a possibilidade de transformar vidas mesmo, assim. E eu vejo isso muito com o meu trabalho, assim, a partir do momento que eu circulo e faço shows, eu já recebi vários fãs que choram no camarim e falam para mim o quanto que foi importante, mães que chegaram para mim e falaram assim: nossa, aceitei a minha filha porque eu te ouvi. A minha filha é uma pessoa trans e eu aceitei porque eu te ouvi. Então, eu acho que porque a gente falar entre a gente aqui é maravilhoso. Que bom que eu estou aqui para falar, né? Mas é muito bom quando eu vou para um lugar que as pessoas elas não sabem. E aí elas me veem, elas não entendem, mas elas sentem. E elas falam: poxa, olha só, que lindo. Quem é? É o quê? É homem, mulher? É o quê? O que é? E aí se emocionam, e aí não sei. Aí ela vai na rua e vê uma pessoa como eu, que é também importante dizer também que a gente, apesar de todas nós, entre aspas, sermos mulheres ou estarmos dentro de um campo da mulheridade, que é um campo infinito, nós somos pessoas diferentes, cada um de nós aqui construímos nossa mulheridade de uma maneira diferente, né? Então, é importante a gente, eu acho que é importante a gente ter como é que eu passo? Essa consciência de que a gente tem um papel importante, fundamental na construção de um mundo que, se vier, porque eu sou muito pessimista, infelizmente, mas se vier um mundo, se a gente conseguir, né, burlar o capitalismo, virar todo mundo ecossocialista, que eu acho bem difícil, e o mundo continuar existindo, a gente talvez não veja no futuro as coisas mudarem, mas a gente tem nas nossas mãos uma semente muito poderosa, que eu acho que isso aqui que a gente está fazendo é o começo, sabe? É uma tentativa de plantio, da gente discutir entre a gente aqui questões como todas que foram discutidas aqui, quanto que a gente aprendeu, né, uma com a outra, ouvindo, as coisas que a gente vai aprender ainda hoje durante o restante das mesas, e tentar construir, fazer cada uma de nós aqui as micropolíticas necessárias e com muita responsabilidade, atuando nesse lugar que é muito foda, que é muito poderoso, que é a arte, que é a música. É bonito demais, gente, é muito poderoso, assim, é emocionante mesmo, assim, é massa. Eu me sinto, assim, privilegiada por poder cantar, tocar um instrumento, estar no palco, transformar vidas, sabe? Transformar a minha vida, a vida de outras pessoas que estão comigo, que acreditam no que eu faço, no que eu falo, no que eu canto, no que eu digo. E é isso, só bora. Nosso tempinho estourou, né, Renata? Gente, acho que nem dá para abrir para pergunta, porque já são 5h30, a gente tem uma nova mesa, mas se for urgente... Eu queria só falar, Coral, que a gente tem uma mulher trans na Sinfônica de Minas Gerais, que é a Isadora, uma fagotista, ela esteve aqui o ano passado, e a história dela, tão bonita de contar, com todas as dores, mas que menina nova e que menina lúcida, assim, impressionante. Tem paz, né? A Maradona lá na Sinfônica, musicista da Sinfônica, tocando seu pagode, que não é. E ela muito espertamente foi afundando, ela foi escolheu um instrumento, ela foi no instrumento flautim, então, que era a forma dela, gente, muito bonita, assim, as estratégias, sabe, de sobrevivência, muito... Bom, então agradecer a presença da Cláudia Manzo, da Carol. Obrigada. Vamos tirar. Caê Guajajara, Mac Júlia. Vamos fazer uma foto. Eu só queria dizer que eu não odeio homens, tá?